Seja bem-vindo ao Esperança Viva, um ministério da Igreja Presbiteriana de Macaé. Nossa missão é transformar vidas pela proclamação do Evangelho da Graça. Esperamos que a sua fé seja edificada pela mensagem que você vai ouvir agora e que seja uma bênção para o seu coração. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, eu vou ler o versículo 11. Carta de Paulo a Tito, 2:11. Palavra do apóstolo Paulo dizendo: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito 2:11. Nossa alegria de estarmos aqui hoje com os amados irmãos, revendo aqueles que nós já o conhecíamos e participando dessa festa espiritual aqui com todos os amados. Naturalmente, os irmãos estão acostumados a ouvir pastores jovens aqui do púlpito dessa igreja. E, como os irmãos sabem, eu sou da velha guarda, aquela velha guarda que já se foi e que eu estou indo no mesmo caminho. Por isso, nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor sobre esse texto que nós acabamos de ler. Tito, o nome dele significa honrado. E Paulo usa uma linguagem paternal para falar com ele. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça, irmãos, favor não merecido, é um elemento dinâmico e indispensável para a nossa vida, porque nos capacita a viver nela. Pela graça de Deus sou o que sou, e a graça que me foi confiada não se tornou vã, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15:10, porque ela nos ajuda nas nossas fraquezas. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, diz Paulo em 2 Coríntios 12:9. E porque Pedro diz que é um meio do nosso crescimento espiritual. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo Pedro, o Evangelho é chamado o Evangelho da Graça. E essa palavra ocorre cerca de 150 vezes na palavra de Deus. Por isso, irmãos, se uma palavra é repetida tantas vezes na Bíblia, é porque ela deve ser muito importante. Por isso, nós vamos meditar sobre essa graça. A graça, no Antigo Testamento, envolve outras doutrinas, como, por exemplo, perdão. Davi foi um homem chamado para substituir o rei Saul. E no momento de fraqueza da sua vida, ele cometeu 3 graves pecados: adultério, assassinato e desobediência. E este foi o mais caro pecado que ele teve de pagar: a desobediência. Deus mandou Gade falar com Davi para ele escolher dentre 3 coisas o que ele queria
como justiça para o seu pecado. 3 anos de fome ou 3 meses na mão dos seus inimigos ou 3 dias debaixo da espada de Deus. E Davi escolheu o último, porque diz que Deus era misericordioso e longânimo. Só, irmãos, que Deus determinou o anjo e ele, em pouco tempo, pôs por terra 70.000 homens de Israel. E Deus, quando viu a quantidade de homens mortos, ele mandou o anjo levantar a mão. E Davi disse: Senhor, eu pequei. Essas ovelhas nada fizeram. Portanto, caia sobre mim a mão do Senhor e a família de meu pai, mas não sobre estes que nada fizeram. E Davi, irmãos, foi o único homem na Bíblia que Deus disse: Davi é o homem segundo o meu coração. Porque a graça concede o perdão para aqueles que transgridem a vontade de Deus. A graça no Velho Testamento não é somente o perdão, mas também é salvação. Deus olhou o mundo lá em Gênesis 6 e viu que a raça humana toda tinha caído em pecado. E o pecado cresceu, que chegou à presença de Deus, e ele disse que não suportava mais. E é interessante que entre centenas, milhares de pessoas, Deus olhou lá de cima e viu um único homem no meio daquela multidão de pecadores. Um homem que diz a Bíblia que era justo, era íntegro e andava com Deus, Noé. E Deus chamou Noé e disse: Noé, eu vou destruir o mundo com água, porque eu não suporto mais o pecado dessa gente. Prepara uma arca para você se salvar com a sua família. E os comentaristas dizem que a maneira de Deus salvar Noé do mundo pecaminoso é uma representação daquilo que Deus fará com a igreja. Quando Ele vai chamar a sua igreja e depois haverá uma grande tribulação no mundo, para que a igreja não passe pela tribulação, Ele a chama. Então, alguns acham que esse caso de Noé representa muito bem o que acontecerá com a igreja. Inclui também fé. Elias surge na história de Israel sem genealogia e se apresenta logo ao rei Acabe fazendo uma promessa de uma grande seca. E Deus ouviu a oração de Elias, mas chegou e disse: Elias, retira-te daqui e vai para Querite. E eu já ordenei o corvo que vai te levar pão e água, pão e carne, porque água vais beber da corrente. E assim Elias foi e ficou um tempão lá. Quando a água secou, ele foi o culpado, porque eu tinha pedido a Deus que houvesse uma seca tremenda. E aí Deus chegou e disse: Elias, retira-te daqui e vai para uma cidade viver sobre as custas de uma viúva.
Sarépata. Irmãos, onde aquele corvo teria achado uma padaria para levar todo dia pão para o profeta? Onde ele achou uma casa de carnes para todo dia levar carne? Logo, corvo, que é algo que gosta muito de carne, ele levava todos os dias. E Elias retira-se dali e vai para Sarépata. E foi viver na casa de uma pobre viúva. Depois de um tempão na casa da viúva, Deus disse assim: agora, Elias, retira-se daqui e vai a Horebe, ao monte. Agora, Elias estava pronto para iniciar o seu ministério, porque antes não estava. Teve que passar pela escola da experiência. Teve que se preparar primeiro para depois entrar no ministério. E esta tem sido a razão pela qual muitos pastores deixam o ministério porque não se preparam para o seu trabalho. Spurgeon disse uma vez que os seminários preparam pastores e as igrejas preparam os concílios para pregar, mas não preparam para orar. E por isso muitos falham, começam e deixam. E nessa última reunião do Supremo foram muitos pastores, não só pastores jubilados, mas pastores que deixaram o ministério, pediram, renunciaram. E quando Elias chegou no Monte Horebe, foi desafiando os profetas de Baal. E ele só contra 450 profetas de Baal. Baal era o deus dos amorreus, era o deus da chuva, o deus das tempestades. E Elias chamou aqueles 450 profetas e fez um desafio. E os irmãos sabem a história, mas o mais interessante é que a água sempre apaga o fogo, não é? Mas no caso aqui de Elias foi o contrário. O fogo é que queimou a água. Quando ele preparou o holocausto, que o novilho estava em cima, ele mandou jogar água. A primeira vez joga água, fez um rego ao redor, como ele diz, uma vala. Aí a segunda vez enche novamente d'água, a terceira vez encheu tudo d'água. E ele orou. Quando terminou a oração, fogo desceu, consumiu o holocausto, consumiu as pedras, consumiu a terra e consumiu toda a água ao redor. Foi a única vez na história que o fogo acabou com a água, queimou a água. A graça, irmãos, no Velho Testamento incluía essa grande maravilha. A graça na lei. A graça é mais antiga do que a lei, irmãos. A gente sempre pensa que é a lei, mas não é. Grandes e nobres homens de Deus, patriarcas, Noé, Abraão, Isaque, Jacó e José, e até Israel, foi escolhido na base da graça de Deus. Vejam o que disse o profeta Jeremias. Jeremias 31:3 disse assim: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo,
com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. E lá em Deuteronômio 7:8 diz assim o texto: não teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois erais o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fez aos vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Pela graça, a graça que funcionou antes mesmo da lei, na angústia, na solidão, no desamparo, na tristeza, no abandono, Deus olhou para aquela escrava Agar e o anjo falou com ela. Ela disse: o que Deus tudo vê. E o anjo fez uma promessa, dizendo que seu filho Ismael seria um grande homem, um guerreiro, vitorioso. E quando Israel estava na primeira dinastia, os descendentes de Ismael estavam na 6ª dinastia. A graça de Deus, que foi abundante sobre a vida de Agar e sobre o seu filho e a sua geração. Agora, irmãos, notem a diferença entre o grande amor de Deus com essa graça derramada sobre todos nós, comparada com aqueles que fazem juramento perante os seus colegas de cumprir com fidelidade a sua missão e muitas vezes falham. Um caso verídico em Salvador: o motorista de praça ia atravessando uma praça, na frente dele ia um carro que atropelou uma criança e não socorreu, correu mais depressa. E aquele motorista de praça veio, parou, pegou o menino todo ensanguentado, botou no carro, no primeiro hospital. Ele parou, e o médico de plantão estava lá. Ele chegou e disse: estou com o menino aqui no carro, fui atropelado, está ensanguentado, muito doente. Eu trouxe aqui o hospital. Aí o médico disse: me dê seus documentos para eu saber se eu posso atender uma pessoa aqui. E ele disse: doutor, eu não tenho documento, eu sou motorista de praça, estou fazendo uma bondade em atender essa criança. Ele disse: então eu não posso atender. Aí o motorista saiu para outro hospital. Antes de chegar no outro hospital, a criança morreu. E agora a dificuldade dele encontrar a família. E vocês não acreditam que quando ele descobriu, aquele médico era o pai da criança. E a história diz que ele, dali por diante, nunca mais atendeu uma pessoa. Ele ficou tão doente, tão nervoso, que não teve mais coragem de atender nenhuma pessoa na sua vida. Jesus, pela graça, Deus espalhou por todos, sem fazer exceção nenhuma. Deus que cumpre todas as suas promessas, sem olhar a condição, porque nenhum de nós merecia nada nesse mundo, só o juízo. Mas a graça de Deus nos alcançou e fez de nós todos filhos de Deus. A graça, irmãos, no Novo Testamento
Jesus foi o maior intérprete da graça no Novo Testamento. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A lei nos veio por Moisés, mas a graça e a justiça veio por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele, Jesus, irmãos, mostrou que a graça fala com os olhos. Estava Jesus descendo do pretório de Pilatos, e lá embaixo estava Pedro. E Jesus parou e olhou. E Pedro olhou, e Jesus não disse uma palavra. Mas a mensagem foi tão profunda que levou o grande Pedro, o valente, chorar, diz a Bíblia, amargamente. Jesus não falou, só olhou. A graça é poderosa. A graça fala com os olhos. Jesus mostrou, a Bíblia mostra que ele falava com as mãos. Paulo, certa vez, fez um homem ficar cego. Disse: a mão do Senhor estará sobre ti e ficarás cego. E no mesmo instante, o homem ficou cego. A graça fala com mãos. A graça fala com silêncio. É a mensagem mais profunda, é a mensagem do silêncio. Enquanto uma multidão com pedras nas mãos para apedrejar uma pobre pecadora, Jesus, silenciosamente, sem dizer uma palavra, escrevia com o dedo em terra. E quando levantou a vista, não havia ninguém, só a mulher. Mensagem silenciosa. Eu li que uma senhora, muito bem de vida, ela comprou uma casa muito especial, trocou todos os móveis, foi tudo novo. E quando ela terminou de arrumar tudo, ela tinha um vaso de porcelana com listas de ouro que ela ganhou da bisavó. E ela disse a coisa mais importante, não era os milhões de dólares que ela tinha, não, nem fazenda, nem nada, mas as coisas mais importantes era aquele vaso. E ela colocou na sala, porque ela tinha um filho de 5 anos, numa altura que o filho não pegasse. Era o Deus dela. E um dia ela estava na cozinha, quando ouviu o grito do menino, chorando e gritando, e a mãe correu pensando que o menino tinha se machucado. E quando foi chegando que viu o menino chorando e gritando, querendo dizer que tinha quebrado o vaso, ela viu os pedaços no chão, mas correu, pegou o filho, sentou, segurou, e começou a enxugar as lágrimas dele, e começou a beijar o filho. E depois de um tempão, quando o filho acalmou-se, ela colocou no sofá o menino e catou todos os vidros e não disse uma palavra. E aquele menino, quando o homem, ele deu um testemunho e disse que foi a mensagem mais importante que ele ouviu na vida e recebeu. Foi a mensagem silenciosa da sua mãe, sem dizer uma palavra de desprezo ou de censura por o filho ter feito aquilo. A graça, irmãos, fala com silêncio. Eu era pastor no Ipiranga,
Igreja Presbiteriana Independente, fiquei 10 anos naquela igreja. E um dia, assim, 1h da manhã ou 2h da manhã, o telefone tocou, era do hospital. Reverendo Hélio, eu digo, sim, há uma senhora muito doente aqui que está pedindo para o senhor vir aqui. Tá bom, eu me arrumei, peguei o carro, era uma noite de frio, né? E eu sou mole para frio que eu nunca vi. Cheguei no hospital, me apresentei, a enfermeira me louvou, lá na UTI onde a senhora estava. E eu vesti aquela bata que eles dão, calcei aquelas sapatilhas. Aquela senhora tinha uma filha que tinha se convertido fazia pouco tempo na igreja, mas aquela moça que se converteu, aquela senhora, era muito insistente em pregar um evangelho para a mãe. Mas a mãe era uma senhora idosa e muito católica. E eu cheguei, entrei, comecei a falar. Ela não abria nem os olhos, com os olhos fechados, toda entubada nos braços. Aí eu cheguei e comecei a conversar baixinho com ela. E ela ouvindo, mas não abria os olhos. Aí eu disse, eu vou fazer uma oração. Aí a enfermeira veio e disse, senhor, ora baixinho por causa dos ossos doentes. Naturalmente ela pensava que muitos pastores que gostam de orar gritando, né? E Deus não é surdo para ouvir, né? Não precisa de gritar. E eu fiz uma oração bem baixinha, quase que silenciosa, pegada na mão dela. E de vez em quando ela apertava a minha mão. Minha mulher nunca soube disso, né? Que tinha uma mulher que apertava a minha mão. E eu orei e saí. E sabe, irmãos, aquela mulher, eu não sei se ela chegou a fazer profissão de fé na igreja lá do Ipiranga, que eu saí logo naquele ano seguinte. Mas ela deu um testemunho, eu fui lá visitá-la, ela deu um testemunho maravilhoso. Uma mensagem silenciosa. Mas Deus usa essas coisas. Ele tem os seus planos. Ele tem um plano todo especial para nós. Um piloto que caiu na Amazônia, lá, extremando com a Venezuela, ele e mais 2 companheiros, durante alguns dias, ele não tinha nada para fazer, tinha um talão de cheque, e ele passou a escrever nas costas da folha de cheque um diário. E um dos companheiros ficou meio fraco do juízo e se retirou, foi embora, desapareceu. E o outro ficou mais com ele alguns dias, mas depois disse, bem, eu vou sair para procurar ver se tem um lugar para sair. E não achou e não voltou também. E ele ficou escrevendo. Na última folha do cheque, ele escreveu assim, se não me salvarem hoje, eu morrerei e irei enfrentar uma eternidade da qual eu não tenho nenhum conhecimento. E ainda pegou aquele cheque, enrolou num plástico e botou uma pedrinha em cima e jogou lá. Meses depois, quando encontraram os pedaços do avião, encontraram o diário dele. E sabe, irmãos, aquele grito, se não me salvarem hoje, eu irei enfrentar uma eternidade da qual não tenho nenhum conhecimento. Esse grito pode estar se repetindo hoje entre nós, nos nossos vizinhos. Se não me salvarem hoje, eu irei para uma eternidade. Este é um grito para muitos que estão andando num caminho sem retorno. Há um dito em latim que diz, via trita, via tuta, caminho trilhado, caminho seguro.
O único caminho trilhado e seguro foi aquele que Jesus nos apresentou. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Um capelão de um exército americano na Segunda Guerra Mundial, ele ensinou os soldados a cantar o hino Maravilhosa Graça. E todos os dias após o jantar, naquele acampamento, centenas de soldados se levantavam para cantar. E ele disse que muitos jovens sabiam o tenor, sabiam baixo. E ele disse que quando eles começavam a cantar, centenas de jovens, e aquela voz tremia o lugar onde eu estava. E eu ia para o meu aposento assim, ao lado, e orava. Faze o Senhor compreender o significado desta graça, maior do que o pecado, maior que o meu pecado, maior que o mundo, maior que a guerra, maior que a morte, maior que o inferno, porque é a graça de Deus. Eu não vou cantar para não humilhar os cantores aqui da igreja, mas vou ler o primeiro verso desse hino que diz assim: maravilhosa graça, maior que o meu pecado, como poder cantá-la? Como hei de começar? Trouxe-me alívio à alma e vivo em toda calma pela maravilhosa graça de Jesus. Essa é a graça maravilhosa, irmãos. Não existe outra semelhante. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Um pastor, ao terminar o sermão na sua igreja, ele fez uma pergunta e disse: quantas pessoas entraram aqui hoje pela primeira vez? E várias mãos se levantaram. E algumas pessoas até falaram alguma coisa. E bem na frente tinha um jovem que levantou-se e disse: pastor, eu estou querendo entender o que é salvação. E ele disse: quantos entraram aqui pela última vez? E aí houve um murmúrio na igreja, e ele impetrou a bênção e saiu. No próximo domingo, antes de pregar, ele disse: os irmãos se lembram daquela última pergunta que eu fiz naquele dia? Ouvi que houve um murmúrio, e está certo, porque ninguém sabia quem queria voltar. Mas sabe aquele jovem que esteve aqui na frente que falou? Quinta-feira ele sofreu um acidente e morreu. Foi a última vez, a primeira e a última vez que ele vê essa igreja. Quem estará aqui no próximo domingo? Quem estará aqui? Quem voltará aqui no próximo domingo? A graça, irmãos, de Deus é dada abundantemente para quem quiser. E ela é mais profunda do que o mar, do que o mundo, porque ela atinge exatamente aquelas pessoas que mais carecem dela. Eu vou terminar só contando uma experiência. Quando eu vim para Manaus, eu era missionário da Junta de Missões em Boa Vista, era território federal do Rio Branco. Eu adoeci, vim para Manaus e o médico disse que eu não devia voltar lá. Eu fiquei em Manaus, fui convidado para trabalhar na igreja presbiteriana com o reverendo José Matos, filho que era o pastor, como pastor evangelista. E eu comecei logo a abrir um trabalho num bairro lá, bairro de São Jorge.
quando eu fui conhecer o bairro, que eu desci do ônibus, encontrei um pastor da Igreja Batista. Tinha sido muito amigo de meu tio, tinha sido pastor 10 anos ali naquela igreja. E quando ele soube que eu era sobrinho do reverendo Alcides, ele foi me visitar. Aí fez amizade. Quando eu desci do ônibus, ele estava e disse: reverendo, o que é que o senhor veio fazer aqui? Eu disse: eu vim procurar um lugar para abrir um ponto de pregação. Disse: não faça isso não, meu irmão. Eu vim agora mesmo entregar porque faz 2 anos que eu tenho um trabalho aqui, e não salvou-se uma pessoa. O povo aqui não quer saber disso, não. Eu disse: mas eu vou insistir, meu irmão. E dei uma voltinha por lá e encontrei uma velhinha que era da igreja, eu nem conhecia ainda. Mas ela disse: pastor, o que é que você faz aqui? Aí eu disse: estou procurando um lugar para abrir um ponto de pregação. Ela disse: está aqui minha casinha, se você quiser. Era uma casinha de madeira, coberta de palha, uma salinha bem pequenininha. Aí eu disse: tá bom, vou começar. E ali eu comecei. Primeiro domingo eu tinha 2 adultos, minha esposa tinha 3 adolescentes na escola. E tinha uma família que a senhora e um filho sempre vinham assistir o trabalho, mas o marido não queria nem ouvir. E todas as vezes que eu ia visitar, que eu entrava pela porta da frente, ele saía pela porta de trás. Aí um dia eu vim pela porta de trás, sempre fui assim mal criado, né? Vim pela porta de trás, bati, aí disse: Dora, eu estou entrando pela cozinha. O homem ouviu a minha palavra, mas não tinha como sair, né? Aí eu falei bastante com ele, convidei para ir à igreja à noite. Ele ficou assim, mas não foi, né? No outro dia, eles estavam fazendo um trabalho lá em Manaus, passava na frente da igreja, e a casa pastoral era bem junto da igreja. Estavam tirando os trilhos do bonde para asfaltar a rua. E aquele senhor estava trabalhando ali. Eu vinha chegando um dia de lambreta. Lambreta, para quem não sabe, é a moto. E ele estava, aí quando me viu, deu com uma mão, eu parei. Ele disse: pastor, o meu filho Elias, devia ter 1 ano mais ou menos, está muito doente. E a Dora, que era a esposa dele, já levou 2 vezes para o posto médico, mas ele continua muito doente, com muita febre, desarranjo intestinal, garganta, e não come. Será que o senhor podia ir lá? Eu era metido a enfermeiro, nunca tinha nem tido uma aula na vida de enfermagem, mas eu andava com uma pasta grande aqui na lambreta, cheia de remédio, com 3 aparelhos da injeção. Naquele tempo a gente tinha que esterilizar um aparelho na água quente, fervia, né? E eu tinha sempre 3 prontinhos ali. Ele disse: senhor, pode ir lá em casa? Eu disse: posso. Aí depois do almoço peguei a lambreta e me mandei para a casa dele. Cheguei lá: dona Dora, o que é que tem o Elias? Pastor, olha aqui, febre, desarranjo intestinal e não come. Aí eu peguei uma injeção e meti no moleque, né? E deixei um vidro lá de remédio de gotas. Ela daí disse: amanhã a senhora manda notícia pelo seu marido. E no outro dia eu estava em casa, nós estávamos sentados à mesa para o almoço, quando a campainha tocou, eu me levantei, era ele. Aí eu disse: seu Raimundo, entre, nós vamos almoçar agora. Não, pastor, eu já almocei, vim só dar notícia do Elias. Como é que está? Está bem melhor, a febre passou, tudo, ele já comeu hoje bem. Tá bom. Sabe, irmãos, aquele senhor, Montenegro, ele se converteu, tornou-se um auxiliar muito especial meu. Mais adiante, ele foi um diácono operoso naquela igreja. E da família dele, com a esposa, converteram-se mais de 100 pessoas, irmãos. Agora, faz pouco tempo que o meu filho Estênio Márcio esteve numa cidade aí do interior, Porto Ferreira, e um rapaz foi lá falar com
Selma, e disse: Selma, vocês moraram em Taubaté? Ela disse: sim. Conhece um pastor lá chamado Hélio Nogueira Castelo Branco? Aí ela disse: por sinal, é meu sogro, né? O que? Ele disse: é. Pois me dá um telefone que eu quero falar com ele. Diga para ele que da nossa família, ele era neto daquele senhor. Nós somos mais de 100 crentes da família, graças àquela semente. Sabe, irmãos, aquela graça, porque eu não sou nada, a minha palavra não tinha poder nenhum, mas a graça de Deus tinha. E através, irmãos, daquele trabalho, nós temos hoje no São Jorge uma das grandes igrejas em Manaus, um templo de 3 andares, com um instituto bíblico que tem formado dezenas de jovens para trabalhar na Amazônia. Porque, irmão, a graça de Deus é abundante. E quando eu dei esse relatório para uma pessoa ler, um relatório que eu fiz, dizendo que teve meses lá que eu consegui dar 500 injeções, aplicar. E ela disse: mas o pastor não tem juízo, não. E aplicava, irmãos, penicilina. Eu tinha um amigo que era vendedor de remédio, ele me dava caixas assim, não era nem amostra grátis, porque geralmente eu trabalhava com amostra grátis, mas ele me trazia caixa de penicilina com 20, 30 ampolas de penicilina, e eu nunca nem sabia se a pessoa podia tomar ou não. E aplicava e nunca ninguém morreu, sabe? Pelo contrário, era a vitória, Deus me deu. Mas eu tinha um médico do exército, lá da igreja, doutor Silas, que era muito meu amigo, disse: pastor, qualquer coisa fala comigo. E o secretário da Justiça, o secretário da Saúde, eu o conheci em Boa Vista. Ele era médico lá e veio para Manaus, eu conhecia. Eu fui falar com ele um dia, eu disse: olha, eu faço esse trabalho assim, tal. O senhor podia me autorizar? Ele disse: não posso autorizar, mas qualquer problema você me procura. Qualquer problema você me procura. E sabe que um dia eu fiz até uma cirurgia com o doutor Silas. Uma senhora me procurou e disse: pastor, meu marido está muito doente, tem um problema. Teve um caroço assim na coxa dele que cresceu. E ele disse: ela disse, tem sofrido muito. Aí eu fui com o doutor Silas, que era perto, o consultório dele. Aí contei para ele. Aí ele disse: então você vem aqui amanhã e manda a esposa trazer para eu ver. Aí o homem foi, eu levei lá e ele olhou. Disse: pastor, vamos marcar para a semana fazer essa operação. Aí disse: não, vamos fazer agora. Aplica aí a anestesia nele. Aí eu peguei lá a anestesia na perna do aqui a doutor Silas cortou o caroço, costurou, e eu fui levar o homem de lambreta na casa dele. E a mulher, sempre que me encontrava, agradecia: pastor, muito obrigado, meu marido ficou bom. Graça, irmãos, é graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Portanto, Paulo fala a Tito desta graça sublime e maravilhosa. Deus queira nos abençoar, irmãos, e que nós sejamos sempre portadores dessa graça de Deus, a graça maior que o meu pecado.